Você já se perguntou por que associamos a ideia de objetividade à figura e ao trabalho dos cientistas? Bom, essa na verdade é uma discussão bastante complexa que exige uma reflexão histórica sobre a própria noção do que é e do que foi considerado objetivo em diferentes épocas da história. Existem, logicamente, várias formas de definir o que é objetividade, seja pela filosofia, sociologia ou mesmo pela história. Lorraine Daston, importante historiadora das ciências, que inclusive já foi citada várias vezes aqui no nosso canal, investigou a ideia de objetividade em perspectiva histórica, e com um viés epistemológico muito interessante. Bom, no vídeo de hoje a gente vai tentar falar um pouco sobre alguns conceitos trabalhados por essa autora em seus livros para tentar responder o que é então objetividade, qual a sua história e como essa noção se tornou sinônimo de ciência. Desse modo, a gente vai tentar explorar os conceitos de virtudes epistêmicas, economia moral e objetividade mecânica. Antes de tudo, precisamos compreender melhor o que podemos entender por objetivo ao longo da história. De acordo com Daston, nem sempre a ideia de objetivo foi associada a algo neutro ou impessoal. Como ela demonstra, durante alguns séculos, especialmente antes do século XIX, a ideia de objetividade era muito diferente daquela que nós conhecemos hoje, a qual foi herdada justamente dos séculos XIX e XX. Segundo Lorraine Daston, atualmente entendemos a objetividade como aquilo que é contrário à subjetividade. Bom, essa separação é a mesma feita entre alma e mundo, como uma necessidade de diferenciar aquilo que é pessoal daquilo que é impessoal. Por mais que essa separação venha sendo estabelecida de forma quase que natural, e que na construção dos saberes e conhecimentos científicos a objetividade tenha participado cada vez mais, é muito difícil dizer quais são os processos históricos, aspectos morais, conceituais, sociais e epistemológicos que conformam o que ela é. Segundo Lorraine Daston, a objetividade científica ganhou uma maior relevância e se desenvolveu de forma progressiva em meados do século XIX. Ela passou a ser fundamental na comunidade de cientistas desse período, preocupados com a neutralidade e com a imparcialidade que acreditavam que a ciência tinha, ou melhor, que a ciência deveria ter. A autora mostra que foi apenas nesse período que as palavras objetividade e subjetividade começaram a aparecer em dicionários europeus. Alguns séculos antes, sob a forma de advérbio, esses termos despontaram em latim na filosofia escolástica do século XIV, ou seja, apareciam como objetivado e subjetivado. Seu sentido, no entanto, era o contrário daquele que ganhou força a partir do século XIX, pois por objetivos entendia-se os objetos do pensamento e por subjetivos aqueles que estavam fora das mentes dos humanos. Assim como herança, nos séculos XVI e XVII, a objetividade ainda não era considerada o oposto de subjetividade. Logo, se pensarmos no regime de objetividade definido por Daston como um conjunto de elementos epistêmicos relativos ao conhecimento objetivo e subjetivo, em alguns períodos a objetividade foi permeada por aspectos do conhecimento que hoje consideramos mais subjetivos na ciência, como os sentidos e as experiências pessoais e sensitivas, e em outros ela foi mais ligada a noções de neutralidade, distanciamento em relação ao mundo natural e uma vontade de compreender a natureza tal como ela é. Bom, essa diferença em relação ao que foi objetivo em períodos distintos tem a ver com o que a autora, junto do Peter Gallison, entende pela noção de virtudes epistêmicas, que pode ser traduzida por um conjunto de normas que são internalizadas e aplicadas por grupos de cientistas e investigadores da natureza, seja por apelo a valores éticos de cada época,
ou pela eficácia prática de garantia de um conhecimento. Nesse sentido, os dois historiadores dão alguns exemplos de virtudes epistêmicas diferentes, como é o caso da busca pela verdade na natureza, presente entre os séculos 17 e 18, em que o objetivo encontrava-se na natureza através da verdade, que seria interpretada pelos humanos. Uma outra noção que se relaciona com as discussões sobre objetividade é a de economia moral. Ela foi desenvolvida pela autora em alguns de seus textos, como em The Moral Economy of Science, de 1995. Para a autora, uma economia moral pode ser definida por, abre aspas, um sistema balanceado de forças emocionais com pontos de equilíbrio e constrições. Embora seja uma coisa não necessária, contingente e maleável, uma economia moral tem certa lógica em sua composição e suas operações, fecha aspas. Bom, essa é uma noção difícil de ser definida mesmo, como a própria Daston escreve. De acordo com a autora, que explorou esse conceito através de alguns exemplos, como o empirismo ou a filosofia natural do século XVII, a economia moral não deve ser uma chave universal de compreensão. Ela diz muito pouco sobre o conteúdo dos tratados científicos e sobre a estrutura institucional da ciência. Para Daston, as economias morais podem, na verdade, responder velhas perguntas, especialmente sobre como os cientistas, em determinado tempo e lugar, dignificam alguns objetos de estudo em detrimento de muitos outros, confiam e utilizam alguns tipos de evidência e testemunhos e não outros, e assim por diante. Pois é, Rebeca, mas ainda parece difícil entender como que o termo objetividade ganhou seu significado atual dentro da ciência. Como que isso aconteceu? Como essa noção se tornou quase sinônima da noção contemporânea de ciência, o que acabou substituindo outras categorias, outras virtudes epistêmicas? Bom, Daston argumenta que a noção de objetividade científica é, na verdade, composta por diferentes formas de ver, que são ao mesmo tempo sociais, epistemológicas e éticas. A produção de uma imagem científica, nesse sentido, é parte da produção de um eu científico. E tanto a imagem quanto o eu científico são adquiridos por meio da prática contínua de técnicas de representação da natureza. No seu livro escrito com Gellison, ela também se debruça sobre a noção de objetividade mecânica, analisando vários exemplos históricos datados de meados do século XIX, sobretudo a partir do surgimento da fotografia. Substituindo as pranchas de botânica e as ilustrações científicas de um modo geral, métodos utilizados pelos naturalistas até o início do século XIX, as imagens científicas produzidas a partir do aparato fotográfico foram vistas como um método totalmente independente da manipulação humana. Nessa passagem, a busca consciente por formas mais objetivas de representação da natureza relaciona-se com a separação cada vez mais constante do humano e do mundo natural. Assim, por objetividade mecânica, entende-se, abre aspas, um impulso insistente de reprimir a intervenção deliberada do artista-autor e de colocar em seu lugar um conjunto de procedimentos que, por assim dizer, moveria a natureza para a página por meio de um protocolo estrito, se não automaticamente. Mesmo que a produção de uma fotografia no século XIX dependesse de uma série de procedimentos, como a preparação do aparelho, a composição da imagem e a operação da câmera, todo esse processo era visto como menos trabalhoso do que o ato de colocar um lápis no papel. A máquina passou a ser vista como algo ideal, pois não ofereceria imagens contaminadas pela interpretação. Embora, como os autores também apontem, a fotografia não tenha sido considerada algo objetivamente científico de imediato, sem alguma controvérsia, o impulso mecanizador do uso desses novos aparelhos foi um verdadeiro guia da representação científica de diferentes disciplinas do século XIX. Nesse sentido, os chamados atlas científicos, ou manuais, também foram verdadeiros guias para a conformação de uma noção de objetividade e de ciência. Os atlas, como registros que pretendiam durar por gerações, como práticas visuais concretas ao invés de uma única voz isolada, ensinavam ao mesmo tempo não apenas o objeto do conhecimento em si, mas também como cientistas deveriam se conter para conhecer.
O interessante do trabalho de Deston com a história da objetividade é perceber não só a construção da noção de objetividade como um ideal a ser seguido pelos cientistas, ou uma característica inerente à ciência, mas, sobretudo, como esse processo foi marcado, como argumenta a autora, por um controle coletivo da subjetividade do cientista no ato de conhecer. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, deixe o seu like e comenta aí se você já conhecia essa discussão sobre objetividade científica ou mesmo os trabalhos da Lorraine Deston. Para conhecer mais sobre o nosso projeto de divulgação científica, fica aqui também o convite para vocês nos acompanharem nas nossas outras redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Bom, gente, até o próximo vídeo!